Vamos começar, então, com este novo módulo, que é a introdução ao R e ao RStudio para análise de dados. Vou fazer uma apresentação geral aqui, para quem não conhece, nunca viu o programa. O R é um programa, uma linguagem de computação especializada em análise de dados, estatística e análise de dados, mas serve também para análise de dados qualitativos, enfim, tudo aquilo que envolve a pesquisa com informações, com documentos, com dados quantitativos. O R, ele dá conta. É um programa gratuito que foi desenvolvido lá nos anos 90. Temos o primeiro módulo que vocês já viram, que é o Google Data Studio, com indicadores sociais. O Google Data Studio é um programa de visualização, né, de exposição de relatórios dinâmicos, para que as pessoas possam ver os dados e as análises que vocês estão fazendo. E o R é um programa para análises, também pode se integrar a esse recurso de visualização, mas o R é um programa efetivamente para análise de dados. Eu vou apresentar para vocês aqui a cara do R, vocês têm ali instrução sobre como instalar o R, e nós vamos usar um programa que se chama RStudio, que é um programa, uma apresentação visual, um ambiente integrado, visual, para a gente poder tirar o máximo possível do R. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, o RStudio, né? Essa aqui é a cara do programa. Ele tem 4 áreas, tem uma janela primeira em que a gente faz os códigos. Aqui embaixo aparece o conjunto, o console, o conjunto de instruções que a gente passa para o R, e o R retorna para a gente. Do lado de cima aqui, o lado direito, ficaria o ambiente, as variáveis que a gente cria, o histórico, né? E aqui do lado esquerdo, do lado direito embaixo, os arquivos, os diretórios de arquivos, os pacotes que a gente utiliza, e os gráficos que a gente trabalha. Tudo isso pode ser muita novidade. Quem nunca trabalhou com computação, pode parecer uma coisa muito estranha, mas nós vamos ver tudo aqui passo a passo, desde o início, para que vocês possam aprender a utilizar e ver o potencial que existe no uso dessas ferramentas para gestão, para pesquisa social, pesquisa econômica, jornalismo, enfim, todas as áreas do conhecimento. Bom, vamos fazer aqui um exemplo rapidamente. Nós temos aqui um script, né, que eu vou executar esse script aqui para a gente ver o resultado dele. Nós estamos carregando aqui as bibliotecas necessárias, vamos discutir tudo isso passo a passo. Vamos abrir aqui o dado, tem como exercício num dos pacotes aqui, que é o dado sobre o navio Titanic. O Titanic, quando ele afundou, foi feito o registro das pessoas que sobreviveram, que faleceram, por gênero, por classe, né? Primeira, segunda, terceira classe, das classes que as pessoas entravam no navio, né? E vamos fazer aqui um exemplo rápido. Aqui, esse banco de dados, essa base, ela é muito utilizada para os exercícios que são feitos em Data Science, um caso conhecido que permite às pessoas trabalharem bastante com essa informação, né? Então vamos ver lá, vamos abrir aqui os dados do Titanic. A gente vê que aparece aqui do lado direito a base que a gente abriu, né, o Titanic. Vamos transformar esse Titanic aqui no formato de dados, que estamos vendo aqui, ó, nós temos aqui nossos dados, as pessoas divididas por classe, primeira classe, se sobreviveram ou não, sexo masculino e feminino, a idade que a pessoa tinha, né, e 2 outras informações. Vamos transformar isso aqui em português, tá? Essas informações que a gente tem aqui, vamos colocar em português. Então vamos rodar esse comando aqui que vai colocar a nossa base em português, e vamos gerar um gráfico para a gente ver. Então a pergunta: será que a taxa de sobreviventes e a taxa de pessoas que morreram tem alguma coisa a ver com a classe em que a pessoa estava, primeira, segunda, terceira classe? Obviamente a classe a ver com a renda, né? Vamos rodar aqui então um comando e vamos ver aqui a saída, né, do gráfico. Então a primeira classe, né, as pessoas que faleceram, sobreviveram, né? Então as pessoas sobreviventes, eles vão diminuindo, né, primeira classe, segunda classe, terceira classe, aumentando o número de falecimentos. Então, obviamente, existe uma relação aqui entre a classe em que a pessoa estava no navio e
o nível de fatalidade que teve no navio. Isso pode ser feito por sexo, tem vários dados. Então, essa é a lógica geral de funcionamento do R. Nós vamos abrir os bancos de dados, trabalhar com essas bases de dados, vamos aprender a fazer a exploração visual no primeiro momento dos dados, depois vamos ter outros módulos que nós vamos aprofundando mais o conhecimento estatístico, mas no primeiro momento nós vamos trabalhar com a exploração visual e a análise dos dados em tabelas, uma aproximação com o objetivo, primeiro, a gente conhecer o R, conhecer o funcionamento do RStudio, e depois a gente vai, passo a passo, vamos nos aprofundando aqui, conhecendo cada vez mais como explorar essas bases de dados. Se você não tem conhecimento em estatística, não tem problema nenhum, a gente vai ver tudo aqui do zero, passo a passo. O que não pode ter é aquela reação assim, estatística não é para mim, matemática não. Vamos nos apropriar desse conhecimento, né? Não tem que ter medo, matemática é uma linguagem, né? Não tem que ter medo, vamos aprender uma linguagem, vamos usá-la de maneira lógica para extrair informações que nós precisamos das nossas fontes de dados. Tá? Vamos ver isso tudo passo a passo. Esse aqui é o R, o nosso programa que a gente vai aprender aqui no RStudio. Tá? Bom, isso é necessário, tem lá as instruções, você instalar o R e o RStudio no seu computador. Se você não tem possibilidade de instalar no seu computador, tem alguma dificuldade, não quer instalar, também não tem problema. A gente vai aprender a utilizar aqui o R, a maior parte dos exercícios que nós vamos fazer com simulações online, que nós estamos preparando aqui para colocar para vocês. Você tem que casar que para poder utilizar todo o potencial do programa, obviamente, estando instalado na sua máquina, numa máquina que você tem acesso, você vai poder trabalhar com muito mais recursos, né? Mas para aprender a utilizar, nós vamos fazer aqui a simulação online, que nós vamos trabalhar. Dá para ser utilizado, inclusive, do celular. Então, para aprender a utilizar, você não precisa necessariamente ter instalado o software no seu computador. Mas vamos recomendar isso com bastante ênfase, para que vocês possam, de fato, aproveitar todo o potencial, aprender utilizando o que nós estamos ensinando com os tutoriais online, mas depois poder colocar em prática com o software que você tem no seu computador. Tá? Bom, vamos encerrando por aqui, então, a nossa apresentação, e qualquer dúvida, entre em contato aí. Vamos começar, então, ao longo da semana, vocês vão recebendo as notificações na medida que a gente for postando aqui as atividades para serem feitas. E como todas as atividades, vocês vão fazendo no horário que puder, como puderem, e o importante é que tenham regularidade em desenvolver essas atividades. Certo? Então, nos vemos ali na próxima atividade.